Agora nós queremos escutar a Tua voz por meio da Tua palavra, por meio do Teu texto. Nessa noite nós queremos apresentar o nosso coração a Ti e a meditação do nosso coração. Que ela seja agradável a Ti. Que ela encontre um bom lugar diante de Ti nessa noite. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos trabalhando com o texto da série A Igreja que Jesus Edifica. Não é a igreja que o André edifica, não é a igreja que o fulano ou o beltrano edifica. É a igreja que Jesus edifica. A igreja que Jesus edifica, ela tem características, ela tem qualidades que só pertencem a ela. Não pertence a mais ninguém. A igreja que o Senhor edifica, ela caminha numa contramão de tudo que é cultural e de tudo que existe nesse mundo. Ela, assim, a primeiro momento, a igreja que Jesus edifica, ela não faz parte desse mundo. Ela é somente peregrina neste mundo. Ela está em uma rota a um mundo que de fato ela pertence. Ela não é deste mundo. A igreja que Jesus edifica, ela não faz parte desse mundo. Ela está neste mundo como peregrina. Por uma passagem, ela está em direção, ela está em um caminho à sua morada celestial. Então ela aqui está somente de passagem. O apóstolo Pedro diz que nós somos como peregrinos neste mundo. Este mundo não é o nosso lar. Nós não, igreja do Senhor Jesus Cristo, nós não somos transformados para vivermos e habitarmos mais nesse mundo. Nós fomos transformados em filhos de Deus, nós fomos transformados em nova criatura para irmos para um novo lugar, um novo céu, uma nova terra. Então estamos aqui somente de passagem. Essa é a igreja que Jesus edifica. Nós já temos conversado sobre os aliados desta unidade. A unidade é um ponto fundamental na igreja que Jesus edifica. Essa é a última oração feita por Jesus, ou uma das últimas orações realizada por nosso Senhor Jesus Cristo. E o desejo dele, a oração dele, é que a sua igreja viva em unidade. Nós já falamos sobre vários pontos acerca desta unidade. Nós já falamos sobre os inimigos da unidade. Nós começamos a trabalhar sobre os aliados da unidade. Miqueias, eu comecei falando sobre o amor, o Miqueias falou sobre a alegria, e hoje eu vou finalizar na parte do amor. Então, a igreja que Jesus edifica, ela tem marcas. Já analisamos conceitos e ideias fundamentais, por exemplo, como quando começamos a falar sobre o amor, nós apresentamos os conceitos, o que Deus é amor. Nós mostramos para você o amor de Deus, como Ele é, como nos atinge, como desejamos e como Ele deseja que eu e você expresse esse amor. O amor de Deus que é derramado no nosso coração. Naquela ocasião eu falei e afirmei que o amor de Deus por nós, ele não varia, ele é absoluto, não tem sombra de variações. Não há um momento em que Deus nos ama mais, nem um momento em que Deus nos ama menos. Deus só nos ama. E eu deixei claro para você que o amor cristão, o amor do crente, o amor do evangélico, o amor daquele que é discípulo de Jesus, não é algo opcional. Porém, é uma resposta de gratidão, é uma resposta de adoração. Por isso que a igreja de Jesus ama. Então eu falei para você que nós não iremos amar, nós amamos. Isso é um fato. E hoje eu não quero deixar por menos. Eu quero destacar que nós conversamos sobre conceitos, nós conversamos sobre ideias relacionadas a esse amor.
Mas hoje eu quero pontuar o amor em destaque. Hoje você deve ter escutado no louvor que foi ministrado sobre um rio que flui. Um rio que cura, um rio que está fluindo. E esta vida do Espírito, esse amor que a igreja do Senhor Jesus Cristo tem que expressar, ela tem a sua origem no Espírito Santo. A fonte deste amor é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele flui como um rio. Através da igreja, através dos discípulos de Jesus, através de todo filho de Deus, o amor de Deus flui por meio destes que confessam o nome daquele que é Senhor sobre tudo e sobre todos. Se você confessa o nome de Jesus Cristo, se você é salvo pelo Senhor Jesus Cristo, esse amor de Deus flui através da sua vida. Ele tem que fluir, porque ele é como um rio. Esse amor que flui por meio do Espírito Santo, através das nossas vidas. E esse amor que flui por meio do Espírito Santo, ele tem qualidades, ele tem um padrão. E é nessa noite, ou nesta noite, é isso que eu gostaria de conversar com você. Deus habita em nós. E por esse motivo, amamos como Ele nos ama. Amamos porque o amor é fruto do Espírito Santo. Quando você abre o texto de Gálatas capítulo 5, verso 22, a primeira coisa que você vai ver no fruto do Espírito é amor. Temos já conversado sobre isso. Mas o amor é uma qualidade que pertence a Deus. Eu falei para você há algumas semanas que o amor de Deus é derramado no nosso coração. Eu mostrei para você naquela ocasião que o amor de Deus tem qualidades, um padrão, fundamentos que não existem em outro lugar. E o Espírito que em nós habita, Ele ama da mesma forma porque Ele é Deus. Então o amor que flui de nós é o amor do Espírito de Deus. Não é um outro amor. O amor que flui, o amor que deve fluir de todos nós, que confessamos o Senhor Jesus Cristo como nosso suficiente Salvador, este amor que flui é o amor do Espírito Santo. Não é um amor menor, não é um amor qualquer, é o amor de Deus, é o amor do Espírito Santo. O amor como fruto de um relacionamento, o amor como fruto de uma fé saudável, o amor como fruto de uma relação de amizade. Eu tenho dito para você, eu tenho dito para todos nós aqui, que esta relação entre nós e Deus tem que produzir em nós qualidades, padrões que existem em Deus. São os atributos que Deus comunicou a mim, comunicou a você, são atributos comunicáveis, existe em Deus e existirá em todos nós. São qualidades que Deus compartilhou conosco. Então não há uma desculpa, não há como fugir dessa sentença. Se você é um filho de Deus, se você nasceu em Cristo Jesus, se você nasceu por meio de Cristo Jesus, se você faz parte do reino de Deus, se você foi colocado em Cristo Jesus, não há como escapar. Não temos como dizer que existe uma outra opção a não ser amarmos como Deus ama. Talvez isso seja muito difícil, talvez isso seja muito desafiador dentro do teu contexto, dentro da sua situação. Porém,
Todo aquele que está nele ama como ele amou. Todo aquele que está nele flui como um rio de amor. Todo aquele que está nele frutifica em amor como ele deseja. O amor é um reflexo de Deus em nós, manifestado de maneira prática em todas as nossas relações. O amor, como fruto do Espírito, não é apenas uma emoção passageira. O amor é uma virtude que vai resultar de atitudes que são práticas, de um serviço e de um cuidado com o outro. Então, quando eu estou falando do amor de Deus, eu estou falando de um servir ao outro. Quando eu estou falando do amor de Deus, eu estou falando do cuidado que devemos ter uns com os outros. Quando eu estou falando do amor de Deus, eu não estou falando somente de uma ideia. Eu não estou falando somente de um conceito. Eu não estou falando somente de coisas que foram ditas. O amor, ele pode ser dito, mas o amor também pode ser visto. Você pode muitas vezes não dizer uma palavra de amor, mas os teus gestos demonstrarão amor. A forma como você cuida, a forma como o teu gesto se coloca diante das pessoas ou fala diante das pessoas, denuncia a sua forma de amar. Por isso que o apóstolo João diz: não ameis de palavras, mas de fato e de verdade. Palavras podem ser ditas, eu te amo, mas às vezes são só palavras. O amor de Deus é revertido em ações. O amor de Deus é revertido em cuidado. O amor de Deus é revertido em serviço. Então, quando você serve em amor. Você serve por amor. E se há qualquer outro elemento que não seja amor, não vale. Não vale. Tem que ser por amor. Por amor a Deus, por amor à sua igreja. Tem que ser por amor. Não vale de outra forma, não vale de outro jeito. Então, quando você reflete sobre este tema, sobre esta natureza, você percebe que a vida e a unidade da igreja, ela é fundamentada no amor. Amor a Deus e amor ao próximo. Uma família havia ganhado uma grande soma de dinheiro. E um dos filhos entrou em concordância e convenceu toda a família que poderia se pegar aquele montante, aplicar aquele montante, aquela quantia, e fazer um volume ainda maior para o bem da família. Então ele convence a família a entrar naquela doideira. Vamos investir, temos esse dinheiro, vamos investir. E eles investiram tudo o que tinham. E aquele irmão perdeu toda aquela soma de dinheiro naquilo que apostou. E de repente aquele irmão, ele começou após perder tudo, ele começou a ser insultado, ele começou a ser xingado, ele começou a ser menosprezado, ele passou a ser odiado, porque o dinheiro que iria beneficiar toda a família, de repente, por uma aplicação errada, foi tudo perdido. E voltamos à estaca zero, e agora odiado, xingado, menosprezado. E de repente a sua mãe convocou uma reunião, sentou com todos os irmãos, colocou ele no meio de toda aquela situação, e ela simplesmente diz assim: apesar de tudo,
ainda nos resta a opção de amá-lo. Apesar de tudo, sempre existe a opção de amar. Apesar de tudo, o amor sempre será indestrutível. Apesar de tudo, sempre haverá amor. Apesar de tudo que fizeram comigo, contigo, conosco, resta-nos a opção de amar. E amar é algo sobrenatural. Amar é a vida do Espírito em você. Amar é o rio de Deus ultrapassando limites, dizendo, alcançando quem te feriu, quem me feriu, quem nos feriu. Sempre nos restará, sempre nos resta a opção de amar. Sempre nos restará a opção de perdoar. Sempre nos restará, apesar de tudo, eu te amo. Apesar de tudo, eu te perdoo. Apesar de tudo, perdemos tudo, não temos mais nada, mas ainda eu te amo. Porque sempre existirá a opção de amar. Porque o amor não é passageiro. O amor não é uma emoção passageira, não é uma paixão mundana. O amor do Espírito, ele cobre multidões de pecado, multidões de defeitos, multidões de erros. O amor cobre. O verdadeiro amor de Deus cobre. O verdadeiro amor de Deus cobre. Porque Deus sempre tem a opção de nos amar. Eu chego, você chega, nós chegamos diante dele totalmente quebrados. Errados muitas vezes, equivocados de diversas formas. E nós nos ajoelhamos diante dele e fala, poxa, me perdoa. E ele sempre tem a opção de nos perdoar. Ele sempre tem uma opção, nos amar. E o nosso trato com os demais não pode ser diferente. O nosso trato com os outros não pode ser diferente. Por isto, este amor como fruto do Espírito Santo, quando devidamente expressado, revela um determinado comportamento nos discípulos de Jesus. Primeiro ponto que você tem que entender, que o rio que flui do Espírito é amor. E o rio que flui pelo Espírito sempre dirá, existe algo ainda que eu posso amar ali. Existe alguma coisa em você para eu amar. Ele nunca volta, ele nunca dá as costas. Ele sempre diz, apesar de tudo, eu ainda consigo te amar. O segundo ponto é como um discípulo de Jesus ama. E é aqui que eu gostaria de convidar você a abrir o texto de 1 Coríntios capítulo 13. Como um discípulo de Jesus ama. Como a igreja de Jesus deve amar. Como a igreja de Jesus deve se comportar. Quantos aqui são a igreja do Senhor Jesus Cristo? Quantos aqui são a igreja do Senhor Jesus Cristo? Você é a igreja do Senhor Jesus Cristo? Quantos aqui são filhos de Deus? Você é filho de Deus? Então, se você é filho de Deus, se você é igreja do Senhor Jesus Cristo, você tem que ter esses traços. Eu tenho que ter esses traços. Temos que ter esses traços.
1 Coríntios, capítulo 13. Ele está entre dois mundos aqui. Igreja de Corinto é uma igreja problemática. Paulo vem tratando de situações difíceis dentro desse contexto e dessa igreja. E no meio disso, você vai ver lá no capítulo anterior, você tem uma igreja repleta de dons, repleta de carisma, repleta de coisas poderosas e sobrenaturais. No capítulo 14 também. Mas é engraçado que no meio de tudo isso, Paulo fala: eu quero vos apresentar um caminho melhor. E o caminho melhor que Paulo apresenta para a igreja em Corinto é o caminho do amor. Ele vai falando algumas coisas do verso 1 até o verso 3. Então ele vai falando: olha, se eu tivesse amor, se eu não tivesse amor, eu seria como um sino que ressoa. Ele ressoa, ele faz barulho, mas é vazio, não faz sentido. Ele continua dizendo: se eu tivesse dom de profetizar, se eu tivesse o poder de falar sobre o futuro, falar sobre a sua vida, não é? Dizer: olha, não é, amanhã vai acontecer isso, daqui um mês vai acontecer aquilo. Olha, se eu pudesse, como profeta de Deus, fazer tudo isso e muito mais, se eu entendesse todos os mistérios de Deus, se eu tivesse todo o conhecimento do mundo, se eu tivesse fé para dizer à montanha: saia daqui e vá para ali. O apóstolo Paulo está dizendo para uma igreja: se eu não tivesse o amor, nada disso valeria. Se não houver o amor, o profeta não serve. Se não tiver o amor, o conhecimento é vazio. Se não tiver amor, a fé vai falhar em algum momento. Porque o mais importante é o amor. Então, uma igreja saudável, ela tem todas essas coisas. Ela tem poder sobrenatural. Ela tem profecia. Ela tem a condição de dizer: passe deste lugar para o outro lugar, montanha. Quando ela está fundamentada em amor. Quando cada ação dessa é gerada em amor. Quando cada função, cada prática dela é por amor. Se não houver amor, de nada vale. Então vamos olhar como nós devemos amar. Primeiro ponto aqui, no verso 4. O amor é paciente. Um discípulo de Jesus, uma igreja de Jesus, a igreja de Jesus tem paciência. O amor é paciente. O amor é paciente. Quantas coisas são destruídas por impaciência. Quantas coisas são destruídas porque não temos a condição de sermos pacientes com o outro. Mas o amor é paciente. O amor da igreja do Senhor Jesus Cristo, o amor, aquele amor que é gerado por Cristo, aquele amor que é gerado na igreja que Cristo está edificando, é um amor paciente. Mas tudo tem limite. Não é assim que a gente fala? Imagine Deus falando para você: posso usar a mesma
metodologia? Posso aplicar sobre você também a sua metodologia? Tudo tem limite? Porque nós não temos paciência com os outros, mas queremos que todos tenham rios e caminhões de paciência conosco. Achamos que todos conosco devem ter uma vida de paciência. A pergunta é: o quanto você é paciente com o outro? Segunda coisa aqui, o amor de Deus, ou um discípulo de Jesus, é bondoso, é prestativo, há nele bondade, há nele bondade. Ele é prestativo, está pronto a servir, está pronto a ajudar, está pronto a ser bom, a agir com bondade. O amor, a igreja que Jesus edifica, os discípulos de Jesus, são pacientes, são bondosos, são prestativos, mas eles também não são o quê? Continua comigo aí. Não são O amor não é ciumento. O amor não arde em si. Um comportamento de um discípulo de Jesus, de alguém que tem o rio de Deus fluindo nele, o rio do Espírito fluindo dele, não se comporta com ciúmes. Não é invejoso. Ele não tem inveja, não é ciumento. Ele não é, continuemos, ele não é presunçoso. Ele não se vangloria, ele não é altivo. Ele mantém-se em humildade, ele não tem presunções, ele não tem altivez. Ele não é orgulhoso. Não é presunçoso, não é orgulhoso. Está comigo aí? Ele não é grosseiro. Ele não maltrata. Ele não falta com respeito. A palavra grosseiro aí é alguém que não maltrata o outro. É alguém que não age com grosseria com o outro. E quantas vezes você, nós erramos nesse ambiente? Quantas vezes as nossas palavras são grosseiras? Quantas vezes as nossas palavras são palavras que vão faltar com respeito? A igreja que Jesus está edificando, a igreja que tem um fluir do Espírito. Qual é o primeiro fruto do Espírito? Quantos são cheios do Espírito? Então esse rio que flui de você não pode, em mim não pode ter essas características. Não pode ter essas qualidades. Falta de paciência, maldade, ciúmes, presunção, orgulho, grosseria. Não, um discípulo de Jesus não tem isso na sua vida. Porque ele é cheio de Deus e a característica de Deus não é nenhuma dessas. Não exige que as coisas sejam feitas da sua maneira. Eu ainda estou no capítulo 4, tá, gente? Desculpa, no verso 4. Não exige que as coisas sejam feitas à sua maneira. Não procura os seus próprios interesses. Ele não se irrita, ele não é interesseiro. Continuando, ele não se irrita. Não é irritável, não é rancoroso. Não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Está fazendo o checklist aí? Está ticando aí? Vai ticando aí.
não exige que as coisas sejam feitas à sua maneira. Não é irritável, não é rancoroso, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre. O amor tudo sofre. Estava conversando com o Ponsinato aqui. Estava falando da situação dele. Problema de visão delicadíssimo. Já perdeu uma visão. Está tratando para não perder a outra. E eu falei para ele assim, nós só temos duas opções. A gente ora para que Deus intervenha. E a gente ora para que os médicos encaminhem o melhor protocolo para o problema dele. E eu falava para ele aqui, Deus não nos ama menos, nem nos ama mais. Deus só nos ama. E nós conversávamos aqui, falávamos sobre este sofrimento dele. E falávamos sobre Deus às vezes nos levar a um ambiente de sofrimento, para retirar desse ambiente de sofrimento glória que pertence somente a Ele. E eu falava para ele, nós conversávamos aqui, e eu dizia, isso é uma loucura para o mundo. O mundo nunca vai entender que em meio a uma dor, em meio a um sofrimento, em meio às questões delicadas, o amor por Deus tudo sofre. O amor por Deus reverte a Ele glória, ainda que eu esteja num momento delicado como o dele. E se você sentar com Ele, você vai escutar. Apesar de tudo, Deus ainda será glorificado. Porque o amor por Deus, tudo sofre. O amor por você, o meu amor por você, o nosso amor uns pelos outros, tudo sofre. É muito fácil amarmos quando as coisas estão muito bem. É muito fácil nós louvarmos a Deus quando tudo está bem. Difícil é amar a Deus quando os relacionamentos azedam. Difícil é amar a Deus quando o problema surge e bate na nossa porta. Difícil é amar a Deus quando está tudo errado. Difícil é amar a Deus quando Ele está em silêncio. Difícil é amar a Deus quando Ele não te dá, não me dá, não nos dá nenhuma satisfação. Difícil é amar a Deus às cegas. E a única certeza que fica é: eu continuo te amando. Porque o amor por Deus tudo sofre. A igreja que o Senhor Jesus edifica, ela ama até no sofrimento. A igreja que Jesus edifica, ama na agonia, ama na dor, ama quando tudo vai mal. A igreja que Jesus edifica sofre com o seu irmão. A igreja que Jesus edifica chora com o seu irmão. A igreja que Jesus edifica leva o seu irmão no ombro em oração. A igreja que Jesus edifica busca o irmão na casa dele para trazer para a celebração de domingo. A igreja que Jesus edifica ama o irmão no sofrimento, nos dias maus, nos dias difíceis. A igreja que Jesus edifica ama Jesus em qualquer circunstância.
porque um rio flui dela. Um rio chamado amor flui dela. Um rio que não tem medo de se expressar no meio das piores angústias. É a famosa ideia do salmista, a fabulosa imagem do salmista, quando ele diz assim: ainda que eu passe pelo vale da sombra e da morte, tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. A certeza do salmista é que em meio a um vale difícil, é a certeza de um penhasco, de um desfiladeiro, de um caminho tortuoso, de um caminho muito, muito difícil, de sombra de morte, ameaças, a certeza do Davi, o pastor de ovelha, é que em tudo tu estás comigo, em tudo tu me proteges. Meu amor por ti sofrerá tudo, porque eu sei que tu está comigo. O rio que flui não desiste, não perde a fé, tudo crê. Ele sofre e não perde a fé. Tudo azeda, tudo está ruim, mas ele diz: ainda resta alguma coisa para amar. Ainda existe fé para suportar, porque o amor tudo suporta, tudo crê, tudo. Ele mantém-se fiel. O amor de Deus derramado em meu, no teu, no nosso coração, o amor que flui do Espírito Santo, ele crê, ele permanece, ele luta contra as circunstâncias, ele sofre, mas ele é inabalável porque ele continua crendo. Ele é inabalável porque ele continua suportando. Ele continua acreditando, ele continua declarando: eu sei que o meu Redentor vive. Eu o conheço. Eu sei quem ele é. E o fato de saber quem ele é, o fato de não duvidar do seu amor por mim, eu continuo crendo. A igreja que Jesus edifica, ela ama a semelhança de Jesus. A igreja que Jesus edifica, ela flui como um rio de amor que sofre, que crê, que mantém a esperança, não desiste, não perde a fé e mantém a esperança. Ela crê contra todas as circunstâncias. Ela sofre, ela crê e ela tem esperança. Brinquei com o André um dia desses. O André me mandou uma mensagem, eu dei a volta para ele. E eu falei assim: a esperança, ela morreu. E ao terceiro dia ela ressuscitou. A verdadeira esperança foi sepultada. Enquanto todos ao redor não entendiam, enquanto todos ao redor diziam acabou, enquanto todos olhavam o túmulo sendo fechado, foi o fim, está tudo zerado. Ao terceiro dia,
a verdadeira esperança da igreja ressurgiu de entre os mortos. A verdadeira esperança deixou para trás um túmulo vazio. A verdadeira esperança subiu ao mais alto e sublime trono e diz: aonde está, ó morte, a tua vitória? A verdadeira esperança da igreja continua viva. A verdadeira esperança da igreja continua trabalhando pela igreja. A verdadeira esperança da igreja continua fazendo sinais e maravilhas. A verdadeira esperança da igreja, a verdadeira esperança da humanidade é Jesus Cristo. A igreja que Jesus edifica espera nele. A verdadeira igreja que Jesus edifica coloca toda a sua esperança nele, porque ele não vai variar, ele não vai mudar, ele vai continuar nos amando até o fim, ele vai continuar trabalhando por nós até o fim. Mas quem sabe nessa noite você já perdeu a esperança. Quem sabe para você há muito sofrimento. Quem sabe que no teu contexto é um contexto desafiador. Quem sabe você olha para a circunstância da tua vida, para tudo que está ao teu redor e não há mais esperança. Mas a igreja que Jesus está edificando, ela sofre, ela crê e ela espera. Aquele que pode mudar todas as coisas. Aquele que pode em um estalar de dedos mudar tudo. Aquele que num piscar de olho muda, vira tudo. Mas é preciso manter esperança. É preciso manter fé intacta. Não pode ter dúvidas. Sofre. Mantém fé. Mantém esperança. A igreja que Jesus edifica, ela tem essas qualidades. Ela ama dessa forma que o mundo não compreende, que o mundo não entende. Mas está tudo errado, está tudo azedo, está tudo destruído. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei em quem tenho crido. Ele é fiel e justo. Eu sei em quem tenho crido. Ele é fiel e justo. Ele é a minha fonte de esperança. Ele é a minha fonte de alegria. Ele é a minha fonte de justiça. Ele é a minha fonte de poder. Ele é a minha fonte de amor. Ele é o meu tudo. Eu o amo. Ele me ama. E por causa disso eu sofro por amor a Ele. Eu creio por amor a Ele. Eu mantenho viva a minha esperança nele. Por Ele, pela sua igreja, eu tudo suporto. Por amor a Ele, por amor à sua igreja, eu tudo suporto. Esse é o amor da igreja que Jesus edifica. Esse é o amor que deveria fluir como um rio da nossa vida. Um amor que tudo crê,
Um amor que tudo sofre. Um amor que tudo espera. Um amor que suporta até o fim. Olha para o teu casamento. Olha para o teu filho, para a tua filha. Para o teu empregador. Para o teu desemprego. Eu sei em quem tenho crido. Começa a profetizar sobre a sua situação. Começa a declarar sobre a sua situação. Começa a ver as coisas com uma outra ótica. Eu sei que o meu Redentor vive. Ele é fiel e justo. Ainda que tudo esteja azedo, ainda que tudo esteja destruído, ainda que tudo esteja falido, eu esperarei, eu confiarei, eu profetizarei. O meu Redentor vive, eu o declararei. Por amor a Ele eu ficarei firme, 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 como diz o cântico, firme nas promessas de Jesus. Firmes. Porque amor de verdade sofre, crê, espera e suporta. Se não for amor de verdade, espana. Se não for amor de verdade, vai embora logo. Se não for amor de verdade, desaparece as esperanças. O verdadeiro amor luta contra a falta de esperança. O verdadeiro amor declara guerra. Eu creio. Mas não dá, eu creio. Mas eu creio. Mas não, eu creio. Ainda que esteja morto, viverá. Ainda que esteja morto, viverá. Eu creio. É diferente. Muito diferente. O verdadeiro amor tudo sofre, crê, mantém esperança e suporta. Eu sei que não é fácil suportar. Eu sei que é difícil crer contra a esperança. E você só consegue se você amar de fato. Você só consegue, eu só consigo, nós só conseguiremos se amarmos de verdade. Se as nossas palavras não forem simplesmente vazias. Se não forem simplesmente declarações. Mas quando os dias maus chegam, quando os dias maus batem à nossa porta, a única coisa que temos é amor por Deus, amor por sua igreja. E por isso suportamos até o fim. Porque se flui um rio de Deus em você nessa noite, a primeira marca dele é o amor. A primeira marca para romper todas as barreiras é o amor. Por isso que Jesus disse: eu oro para que eles se amem. Eu oro para que eles se amem. Porque na unidade nós podemos suportar. Na amizade nós podemos suportar.
No amor uns pelos outros nós podemos suportar. Nós podemos confessar as nossas debilidades. Nós podemos confessar as nossas fraquezas. Nós podemos abrir o nosso coração e falar: está tão difícil. Sofre comigo. Chora comigo. Se alegra comigo. A igreja que Jesus edifica, ela ama. Ela se ama. Ela suporta. Ela crê. Ela mantém viva a esperança. Ela mantém viva a esperança. Daniel, quando ele escreve o seu texto, ele vive em uma situação e em dias difíceis. Ele está em um outro país, ele está em um outro lugar, em um outro império. Ele é perseguido, ele vê as coisas acontecerem. E ele escreve um texto chamado Texto do Profeta Daniel. A natureza desse texto, a forma como ele escreve, é chamada literatura apocalíptica. É um jeito de escrever. É como se você escrevesse um romance, uma novela, uma poesia. Daniel escolheu um texto, uma forma de escrever o seu livro, que é chamada literatura apocalíptica, ou gênero apocalíptico. Mas sabe por que ele escreve dessa forma? E qual é a natureza disso? É porque ele está dizendo para o seu público: é difícil, mas vamos suportar. É difícil, mas vamos manter a fé. É difícil, mas não vamos nos entregar. É difícil, mas diante dos babilônicos nós manteremos a nossa cabeça erguida. Eles nos tiraram tudo. Eles nos trouxeram para um lugar difícil. Eles nos trouxeram para o mundo deles. Mas eu estou escrevendo para vocês: mantenham-se firmes. Mantenham-se leais a Deus. Mantenham-se fiéis a Deus. Porque a qualquer momento Ele vem e vira todo esse jugo. A literatura apocalíptica, ela trabalha com esses dois eixos. Ela diz: suporte no dia da angústia, mas não perca a esperança que o teu Deus virá a qualquer momento e vai reverter toda essa situação. É isso que diz o Apocalipse de João. É isso que Jesus diz: me aguarda, eu posso vir e reverter tudo em segundos. Não perca a esperança. Não perca o amor. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Mantenha viva a esperança. Mantenha viva o amor por Deus. Mantenha vivo o amor pela igreja. Mantenha vivo
vivo o amor de Deus no teu, no meu, no nosso coração. Porque a qualquer momento Ele pode vir para nos levar, ou a qualquer momento Ele pode vir para mudar toda a tua situação. O que você tem que manter é viva a fé e a esperança. Viva a fé e a esperança. Mantenha-se vivo diante de qualquer circunstância. Mantenha viva a esperança. A nossa única esperança, a nossa única saída. Morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Não tem outra saída, não tem outra solução. Só Ele pode fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Não tem outro lugar. Mantenha viva a tua fé, o teu amor e a tua esperança. Vamos orar? Você tem alguma coisa a dizer a Ele? Comece a orar. Eu falei para você que o céu se move por meio da oração. Então comece a orar. Comece a pedir a Ele, comece a apresentar a Ele. Comece a declarar a Ele. O amor tudo sofre. O amor tudo crê. O amor tudo espera. Inabalável Rei. Aquele que controla o céu, a terra e tudo que nela há. Inabalável Senhor, que está sentado no mais alto e sublime trono nessa noite. Tu que domina tudo, Tu que domina todos, Tu que controla tudo dentro das palmas de Tuas mãos. Céu e terra estão sobre o Teu controle. A nossa vida e o nosso coração estão expostos diante de Ti. Tu conhece os nossos medos, Tu conhece os nossos temores, Tu sabe o que nos assombra. Mas nessa noite nós queremos declarar a Ti o nosso amor. Nós queremos declarar a Ti a nossa esperança. Nós iremos clamar pelo Teu nome. Nós acreditaremos até o fim que Tu há de fazer algo infinitamente mais além daquilo que Te pedimos ou pensamos. A nossa esperança não está nos cavalos, nas carruagens. A nossa esperança está no Senhor. O nosso socorro vem do Senhor. Nós nessa noite olhamos para o monte e clamamos nessa noite a Ti, dizendo: de onde virá o nosso socorro? O nosso socorro virá de Ti, daquele que domina os mares, daquele que domina os ventos, daquele que domina a morte, a vida, daquele que domina, é soberano sobre todas as coisas. Nos enche de amor, Espírito Santo. Nos enche de amor, um amor que constrange, um amor que sobrevive em meio a sofrimentos, um amor que sobrevive por esperança, um amor que suporta, mantém a fé. Espírito Santo, encha-nos deste Teu amor.
como foi declarado e como temos dito, como não foi nada comunicado um ao outro, vem como um rio sobre nós, flui como um grande amor. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a profunda amizade com o Espírito Santo seja com todos vocês. E todos digam: vai em paz. Tenha uma ótima semana.